a primeira prova, ou mais uma prova de que o seu ex-marido, né, o Leniel, ele estava mentindo quando ele diz que aquele vídeo onde o Henri estava brincando espontaneamente na banheira com a professora Monique, ali um momento de descontração entre mãe e filho, que ela vai dizer no depoimento dela que aquilo costumava acontecer, né? E em tempo de pandemia ela se deu ao luxo de algumas vezes estar ali com o seu vinho enquanto o seu filho se descontraía junto com o banho. Aí o Leniel vai dizer que vai insinuar, praticamente dizendo que disse isso no programa lá do Bart, lá da Record, né? Aquela baixaria. Ele disse que a Monique estava exibindo o corpo do seu filho, já exibindo o corpo para o Jairinho. E fica muito claro, a primeira coisa que fica clara nesse trecho do depoimento é que a Monique fez isso com o Henri ali em meados de junho de 2020. E ela veio a conhecer o Jairinho pessoalmente e a partir daí como namorado em 31 de agosto de 2020, ou seja, quase 2 meses depois. E aí vem o ex-marido dela dizer que ela já estava vendendo filho, que o Jairinho tinha interesse no menino, e o Jairinho nem sabia que ela tinha filho. Ela vai dizer isso para ele ali naquela conversa que eles tiveram no dia 31, quando eles se conheceram pessoalmente. Eles já vinham conversando com... Ela vai dizer, né, que eles vinham conversando como ela sendo diretora de escola, com alguma influência eleitoral, mas um não conhecia ainda a vida do outro, eles vão se conhecer e ele vai saber que ela tinha um filho chamado Henri no dia 31 de agosto. Então, como é que esse ex-marido se atreve a falar uma mentira deslavada dessa contra a ex-esposa a fim de que o grande público, a opinião pública não veja os crimes que ele cometeu, as omissões dele, né, pelas quais ele nem está sendo investigado. Outra mentira que é derrubada é quando o Leniel vive insinuando por aí que a Monique era uma mulher infiel, que ela já estava com outra pessoa quando ela pediu para separar dele, e as coisas não são assim. A professora Monique deixa muito claro, inclusive, um problema familiar que ela tem, que é muito comum às famílias mais tradicionais do país, que é quando ela percebe desde o dia 12 de junho que o relacionamento dela com o Leniel não teria mais futuro. Eles não se relacionavam fisicamente desde o dia dos namorados, né? Quando ele fez pouco caso dela, conforme vídeos anteriores que eu já coloquei aqui, trechos desses vídeos, desse depoimento dela. E na verdade, ela comunicou ao Leniel, vendo que ela já estava se interessando por outra pessoa, porque os dois já não estavam bem há quase 3 meses, ela comunica que quer sair do casamento, que quer o divórcio, e aí ele insiste em permanecer. Ela consulta a mãe dela, o pai dela, que tinha um bom casamento e eles não concordam, então ela tinha pressões internas ali. Mais uma vez uma mulher solitária, tentando caminhar sozinha na vida, né, no sentido de dar uma vida digna para ela e para o filho dela. Aí a mãe não é com más intenções, mas é aquela coisa: minha filha, você se casou uma vez, não vai fazer isso, olha o meu casamento com seu pai, essas coisas que as melhores pessoas das nossas famílias nos dizem. Sendo que, na verdade, a melhor decisão que a professora Monique tomou foi a mesma de se separar do Leniel. Porque ela até o poupou nesse depoimento, né? Porque ele já vinha aprontando com ela, e isso é evidente na própria maneira dela de poupá-lo de maiores acusações a fim de não ficar muito mal com o poder público. Mas ela tenta se conduzir, e aí no meio do caminho o Jairinho a mira, começa a abordá-la, ainda não sabia do que se tratava. Então, no meio desse processo todo, ela vai dizer que um dia os dois já se gostando, né, ela e Jairinho já se gostando, isso aí é para finais de agosto, setembro, quando o Leniel recebe uma ligação com o Jairinho ligando para ela, e amor. Aí ele coloca isso como: tá vendo? Era adultério. Mas esse é que é o moralismo, né? Porque na verdade o casamento já estava desfeito há muito tempo, só que tanto a família da professora quanto o próprio Leniel tinham dificuldade de admitir isso de maneira formal. É o drama de muitas mulheres, né? Muitas vezes as mulheres acabam tendo de sair do seu casamento com essa aparência de infidelidade. Não quer dizer que elas eram infiéis, quer dizer que, como o homem insistia naquela história: vou virar crente, eu vou lutar pelo nosso casamento, eu vou fazer, vou acontecer. Enquanto isso, ela entendia que o casamento não tinha mais vida, e ela foi caminhando, ela foi conhecendo alguém no curso do caminho, e, de repente, quando se vê que a pessoa já está se entendendo com outra pessoa, ela é colocada como adúltera, né? Isso acontece com muita frequência, e isso
não mancha em nada o caráter da professora Monique, porque ela já tinha comunicado que ela não queria ficar no casamento, né? E as coisas foram acontecendo da maneira mais sutil, e o outro lá tentando ficar com ela a qualquer preço, até mesmo programando para usar isso contra ela, né? Eu sei de muitas histórias onde maridos insistem em segurar a mulher até que ela aparentemente entrega para ele uma prova de que ela estava em adultério. E a professora nem estava em adultério porque o casamento dela já estava morto. E é até para isso que Deus olha. O casamento já não existia, mas os homens adoram pegar a formalidade do casamento para usá-la contra a ex-esposa e dizer que ela estava em adultério. E ainda que fosse o caso, a professora Monique é uma mulher brasileira, tem direitos, tem o direito de não gostar dele a vida inteira, precisou se separar dele, estava ali negociando entre a insistência dele e a insistência bem intencionada de parte da família dela, e é isso. Uma coisa que fica clara, né, é que ela sempre presente com o filho dela, nunca deixava esse menino sozinho, sempre dormindo junto, não deixando que outras pessoas entrassem no meio disso, né? E as pessoas não percebem, ela vai dizer isso com muito detalhe. Eu sugiro que você assista para você ver a riqueza de detalhes que ela dá sobre esse cuidado dela com o filho dela, mesmo em meio à crise do casamento. Aliás, um dos motivos que ela mostrou para o Leniel que eles precisavam se separar é que o menino vivia vivenciando brigas dos dois. Ela está assim, isso não pode continuar, mesmo pelo nosso filho, né? Para agora ela ser vista como uma mãe descuidada que expunha o filho, que estava vendendo o filho para Jarinho, que não se importou com o menino, que trocou o menino por riquezas, uma invencionice terrível. E aliás é bom deixar bem enfatizado que o Leniel ele utiliza das mesmas medidas que os machos escrotos que a gente conhece utilizam, né? Vai falar que vai se arrepender, que agora ele vai procurar a igreja, que vai correr atrás do jeito dele, e essa coisa toda assim de despistada de espiritualidade, mas exatamente para nisso o cara ganhar tempo até que a mulher cometa alguma coisa que ele julgue assim, adúltera, estava me traindo. Quer dizer, os dois já estavam separados, mas o fato dele perceber que ela estava seguindo a vida dela foi usado por ele para dizer que ela o estava traindo. Uma desonestidade sem fim. Tem situações muito preciosas aí, tanto da relação da professora Monique com o Henri, quanto do emaranhado que ela estava, né? Ou seja, um emaranhado, uma teia de aranha, onde quanto mais ela se mexia, mais ela se complicava, mas isso não quer dizer que ela fosse a desonesta da história. Isso só significa que ela era mais uma mulher como tantas que me assistem agora e que a estão vendo ser injustiçada, tentando se conduzir da melhor maneira possível e ao mesmo tempo sendo usada, né, pelas muitas tradições e pelo estrategismo do seu ex-marido. É isso que eu acho muito penoso na história da professora Monique, que esse homem ele tinha de ser investigado. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.